Começa agora o programa Voltando para Jesus, da Igreja Batista Maranata. Muito bom dia, povo de Deus. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está entrando no ar agora. Mais um programa Voltando para Jesus. Neste sábado tão abençoado, tão poderoso, Deus tem uma palavra do trono para o teu coração, então fica ligadinho aí conosco, fica ligadinho aí na apresentação de hoje, seu amigo, seu servo, pastor Alexandre. E eu estou juntamente aqui também, com a pastora Raquel, mulher de Deus. Pastora Raquel, já solta a voz profética e a apresentação para este povo. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos, um bom dia a todos os queridos que nos assistem. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, como tem abençoado todos os sábados neste programa. Amém? Muito obrigado pela participação. Ô, glória! É isso aí, vamos que vamos. E daí também, no botão eletrônico ali da nave, nosso irmão Andrew, homem de Deus, O dedo dele ali adestrado ali, Abençoado, para a glória de Deus. Então, queridos, você aí quer participar conosco, você pode ser um missionário virtual, hein? Pega aí esse link, copeia ele, joga lá no grupo da família, no grupo da célula, no grupo da igreja. Sim. Joga lá no grupo. Meu Deus, deixa Deus te usar. Hoje é um programa muito especial, pastora Raquel, amém, porque nós temos aqui um tema que é um tema muito importante, muito relevante para os dias de hoje. Nós vamos trazer aqui algumas chaves, algumas chaves espirituais que vai destravar a vida de muitas pessoas. Pastor, porque eu não avanço? Pastor, porque a depressão? Pastor, porque a tristeza? Pastor, porque o relacionamento não dá certo? Pastor, porque eu estou 30 anos na igreja e minha vida não muda? Então, neste programa, vamos dar algumas chaves espirituais para você, que nós cremos que vai ser um divisor de água sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então, fica ligadinho conosco aí, tá? Desde já também, quero já agradecer a Deus pelos nossos amigos patrocinadores, aquelas pessoas que semeiam no reino, que tem nos ajudado aí, a abençoar vidas e família. Então, meu diretor, solta aí o VT dos nossos amados irmãos patrocinadores. Vim convidar você para conhecer a Alce Gourmet, doceria e hamburgueria. Um ambiente pensado para você e sua família, onde você encontra os melhores doces artesanais de Cruzeiro do Sul. Nossos produtos são feitos com os melhores ingredientes e aqui você encontra o melhor atendimento da cidade. Hambúrguer, sanduíche, batata frita e doces artesanais você encontra aqui na Alce Gourmet. Uma variedade de geladinhos gourmet feito com amor para você. Nos faça uma visita na entrada da rodoviária ao lado da praça de alimentação. Abrimos ao meio-dia com a doceria e ficamos até às 11h30 da noite. Olá galera, tudo bem com vocês? Nossa visita de hoje é aqui pela WR Cosméticos.
Para quem ainda não conhece o endereço da WR Cosméticos, nós nos encontramos no Cais, atrás da Catedral, no box 11. Na WR Cosméticos você encontra linhas para profissionais em salão até consumistas finais. Nós temos linhas diferenciadas de shampoo, condicionador, máscaras e óleos de cabelo. E aqui tem uma variedade de linhas para cabelos cacheados, cabelos loiros e também para cabelos naturais. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, tem a Bíblia aí, pega a tua Bíblia. Pastor, tô com meu celular aqui, tem um aplicativo da Bíblia. Então, abre aí junto conosco. Vamos entrar agora no momento da palavra. Amém? Já está com a Bíblia aberta aí, queridos? Então, abre junto conosco aí, né? Primeiro livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 8. Que nem eu falei para vocês anteriormente, essa palavra, ela pode ser, queridos, um divisor de águas para a sua vida. Se você praticar isso aqui, a sua vida espiritual, ela vai ser transformada pela glória de Deus. Amém? 1 João capítulo 3, versículo 8, diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Perceba aqui, pastora Raquel, que o apóstolo diz um apóstolo do amor. Aqui é o apóstolo do amor, ele está sendo bem sensito e está sendo bem radical naquilo que Deus está ministrando para ele. Ele está dizendo, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aí ele dá o antídoto para o pecado. Ele vai dizer, mas para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém. Amém? Amém. Pastor, esse tema aqui é muito relevante. É verdade. É um tema aonde nós sabemos que a maioria das pessoas, queridos, elas vivem uma vida destruída, arruinada, pelo simples fato que elas não conhecem o mundo espiritual. Elas não sabem como o mundo espiritual, né, acontece. Se nós formos reparar, pastor Raquel e amado irmão que está nos assistindo, o mundo espiritual, ele é mais real do que esse que nós estamos vendo. Verdade. Né? A Bíblia, ela é bem sucinta em dizer, pastora, que o mundo espiritual é real. Verdade. Então, muitas pessoas vivem uma vida depressiva, angustiada, deprimida, síndrome do pânico. Meu Deus, uma vida totalmente destruída. Por quê? Porque elas não conhecem o mundo espiritual. E no mundo espiritual, amados, existe alguns portais da alma que o diabo acessa para trazer destruição. Pastor, eu já fui na igreja, eu já vi pessoas sendo libertas e depois volta a viver uma vida destruída de novo. Deixa eu explicar algo para você, que a libertação, ela acontece, não é quando o diabo sai. A libertação, ela acontece quando Jesus Cristo entra. A própria palavra vai dizer, se o diabo encontrar a casa vazia, adornada, ele volta, chama mais 7, né? E aquela casa que estava vazia se torna pior do que estava antes. Então, o mundo espiritual é totalmente real, queridos. Então, existem alguns portais da alma que nós precisamos, né, pastora, tampar. É verdade. Não tampar o sol com a peneira. Não. Temos que tampar literalmente, pastora, porque se nós não fechar esses portais, esses demônios vão continuar nos afrontando, vão continuar trazendo depressão, insônia, vão continuar trazendo destruição.
né? Sempre eu gosto de dizer, pastora Raquel, que existe algumas doenças da alma que elas são relativas. O que é isso? O inimigo ele nunca vai começar, né, por algo grande, sempre por algo pequeno, né? Por isso que a Bíblia diz que destrói uma vinha não é os grandes desastres, mas é as pequenas raposas que vão comendo dia por dia. Verdade. Então, queridos, quando uma pessoa ela não entende isso, quando uma pessoa começa a abrir portais, a primeira coisa que acontece, pastor, é quando o inimigo acessa a alma de uma pessoa, ele começa a tocar na alma dessa pessoa, e a primeira coisa que acontece é a tristeza. É verdade. Né, pastora? É isso Pastora, a senhora já conheceu alguém assim que a senhora fez uma visita, e quando a senhora chegou ali, Deus ele mapeou, ele mostrou que tinha uma tristeza tremenda ali de algo que ela viveu no passado? Com certeza. Importante a gente destacar que quando se fala em pecado, o pessoal fica logo, né, pensativo, revira os olhos, mas todo mundo é pecador, não existe ninguém santo, né? O santo está no céu. Realmente, o pecado fala-se de atitudes, ações que eu e você cometemos no dia a dia, mas dependendo dessa ação, é que nem o pastor falou, não vamos abrir portais, dar acesso ao mundo espiritual. Então, se a tua atitude, a tua ação for boa, voltada para Deus, lógico que eu vou atrair as coisas de Deus, mas se as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas práticas no dia a dia não forem boas, não forem de luz, aí elas vão atrair o mundo espiritual relativo às trevas, né? Então, assim, respondendo aí a sua pergunta, me veio até à mente, há mais ou menos 10 anos atrás, lá no interior do Ceará, não vou nem lembrar o nome da cidade, que eu fui no interior, fiquei 40 dias fazendo um trabalho lá missionário, eu e outros missionários. E nessa época, nós fomos visitar uma irmã da igreja, e ela pediu para a gente visitar ela, que ela precisava romper algo que ela tinha dentro dela, uma tristeza, uma angústia. Ela era casada, disse que vivia bem, o marido estava bem, mas ela não conseguia ser feliz, e ela não entendia aquilo. E aí nós chegamos para aconselhar, para conversar com ela, e aí ela começou a se abrir. E quando ela se abriu, ela vomitou tudo que tinha acontecido no passado, de traumas que ela tinha no passado, de abusos que ela tinha sofrido, né, e não tinha perdoado. E aí, depois que ela soltou tudo, nós oramos por ela, exatamente sobre coisas que ela tinha guardado, esse rancor, essa falta de perdão, essa mágoa que levava ela a não ser feliz, a ser triste. E aí, olha a frase que ela falou para a gente, não foi nem para a gente, nós perguntamos para o pastor, que nós estávamos na casa do pastor da igreja. E aí, me diga lá, a irmã tal, esse é o nome dela, não vou falar porque não é bom, né, ético. Aí, a irmã, o que foi que ela achou? Eu disse, está aqui as palavras dela, ela disse, eu nasci novamente. Eu era cega e agora eu enxerguei. Para você ver, a palavra de Deus ela é a luz. Então, quando ela traz o entendimento, e essa palavra aqui, João, ele está muito claro e objetivo. Você que pratica o pecado, você pertence ao diabo. E o diabo não quer nada de bom com você, ele quer a morte. E aí Deus veio para quê? Para destruir, na minha versão, para destruir as obras do diabo. Porque o Senhor veio, Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida e abundância, né? E o pecado é totalmente o contrário, nos leva à morte, né, pastor? É forte, pastora. É isso aí, queridos. É isso aí, né? Então, quando o diabo ele começa a acessar, né, portais espirituais da alma dessa pessoa, a primeira coisa que acontece, a pessoa começa a ficar muito triste, querido. A pessoa começa a se sentir, pastora, deprimida. A pessoa começa a sofrer, a viver uma vida de sofrência, literalmente desanimada. Desanimada. É uma pessoa que vive com decepção. É verdade. É uma pessoa, pastora, que vive com ansiedade. Né, pastora, a pessoa fica triste ali, porque o inimigo está começando a acessar os portais espirituais da alma. Pastor, o que é a alma? A alma, como a pastora acabou de dizer aí, nesse testemunho, a alma é o HD espiritual, onde o ser humano ele guarda todas as emoções, todos os sentimentos que ela viveu desde a sua infância até o dia de hoje, ela guarda no portal, no HD chamado alma.
Por isso que o salmista um dia disse assim, pastora: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então a alma do salmista aqui estava deprimida, estava angustiada. E ele começou a falar para a alma dele: ei, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus. Então quando o inimigo começa a tocar, querido, no portal espiritual, ele começa a trazer uma tristeza profunda. Uma tristeza, porque a pessoa vai começar a lembrar do passado. Aí quando a pessoa começa a lembrar do passado, pastora, começa a vir a opressão. O diabo começa a oprimir, né? Começa a vir como se fosse um peso nas costas. A pessoa se sente como se fosse um fardo pesado, muito grande nas suas costas. Sensação de cansaço. Verdade. A pessoa fica cansada, não tem ânimo para nada. Isso é opressão. Isso significa que você está doente da alma. Verdade. Isso significa que você está sofrendo ataques espirituais da tua alma. O inimigo está oprimindo. Está vindo cansaço, está vindo ali fraqueza. É uma opressão muito grande, queridos. Aí a pessoa começa a vir o quê? A insônia. Começa a vir, pastora, a síndrome do pânico. Tem alguém me perseguindo, tem alguém falando mal de mim, tem alguém escrevendo mensagem indireta no Instagram para mim. A pessoa começa a viver uma vida numa síndrome do pânico, uma angústia muito grande, queridos. Muito grande. Mas para isso, o apóstolo João está dizendo: ele, Jesus, se manifestou para destruir, para desfazer as obras do diabo. Existe um Deus, pastora, que veio para destruir. Verdade. Existe um Deus que no Evangelho de João diz que ele veio, querido, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Amém. Então, a primeira coisa que o inimigo traz é a tristeza. A segunda é a opressão. Qual é a terceira? A terceira é a depressão. Depressão, pastora. A pessoa fica depressiva. Ah, ninguém me ama. Ah, vou me isolar. Hoje em dia, a doença do século é a depressão. Se você for pesquisar aí no Google, você vai ver que milhares de pessoas morrem por dia com depressão. Né? A pessoa pensa que isso é besteira. Sim. Isso é normal. Não é normal. Não. Isso é espiritual. O diabo ataca na alma da pessoa. Se a pessoa não tiver Cristo, se a pessoa não tiver uma vida de intimidade com Deus, buscar ajuda, né, espiritual, a pessoa vai ser destruída, porque o diabo vai começar a vir o terceiro estágio, que é a depressão. A pessoa vai ficar deprimida, vai se isolar, vai viver isolada, pastora, baixa estima, né? A pessoa vai ficar pessimista: não vai dar certo não, nasci para dar errado, não dá certo a minha vida. A pessoa vai ficar pessimista, aí a pessoa vai viver uma vida depressiva. E logo depois da depressão, o inimigo vai acessar o último acesso, pastora, que é a possessão. A possessão é quando o diabo, aqui nessa câmera, quando o diabo, ele governa a mente. É a possessão, ele possuiu a mente. Aí chega o estágio que ele diz assim: vai lá, pega a corda e se mata, toma um remédio, se joga na frente de um carro, faz aquilo. A pessoa começa a totalmente, pastora, a viver uma vida possessiva pelos demônios. A maioria dessas pessoas que se prostituem na rua, queridos, elas já são guiadas, elas já estão sendo dominadas pelos espíritos imundos. É verdade. Né, pastor? Mas para isso eu me alegro muito, pastora, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. E aqui nós queremos falar rapidinho para vocês: pastor, como é que eu faço para o diabo não acessar o portal da minha alma, para mim não viver uma vida triste, para mim não viver uma vida oprimida, para mim não viver uma vida depressiva e para mim não viver uma vida possessiva pelo diabo? O que é que eu faço? Como é que eu faço para fechar esses portais? O que é que eu faço para viver uma vida? Então vamos dar aqui um antídoto, pastora. É verdade. Vamos dar aqui, né, a chave, vamos dar aqui um antídoto. Amém. Então eu falei para vocês aqui de 4 pilares da alma que o diabo acessa: tristeza, né, opressão, depressão e possessão. E tem 4 portais que eles acessam para acessar esses pilares da alma. Qual é o primeiro portal, pastor Alexandre, que o inimigo ele acessa? Vamos no principal logo, pastor, dos olhos. Dos olhos, aquilo que a gente vê, né?
vigiar com o que assiste, porque vai entrando ali na mente, né, as imagens, né, nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram. Meu Deus. Eita, nudez aí, né? Pornografia. Pornografia. Eita, Jesus. Vai ali colocando na mente Assiste novela, desejo, traição. novela que só tem sofrimento, traição, homossexualismo, tem tudo que não presta, né? Então, é difícil, tem que vigiar. Aí o diabo entra por aí, pastora. Entra, com Porque certeza. Jesus falou lá em Lucas 11:34, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem ruins, quão tenebroso será o teu corpo. Então, existem muitas pessoas que têm aberto portais espirituais através dos seus olhos, do que assiste, querido. Olha o celular aqui, pastora, Canto da Fé já está lá, né, assistindo mulher nua, né, assistindo um vídeo pornográfico, tá lá vivendo uma vida. Então os demônios só entrando. Porque eu tô triste, porque eu não consigo ser feliz no meu relacionamento, porque a minha vida não vai pra frente, porque eu sonho de noite, tanto com cobra, porque parece que eu vejo vulto, parece que tá um peso na minha... Tá aqui, querido. Você tem aberto o primeiro portal, que é o portal dos olhos. Então, o que você está vendo? É verdade. O que você está vendo? Né? Ah, eu gosto de uma novelazinha. Ei, novela é um discipulado de Satanás. É verdade. Aqui nessa câmera aqui, novela é um discipulado de Satanás. Lá você vai aprender a ser uma pessoa ruim. Lá você vai aprender que a traição tá tudo bem. Lá o diabo vai te ensinar a você ir para a homossexualidade. Lá é normal o jovem ver pornografia. Lá é normal a traição. Lá é normal o filho brigando com a mãe brigando com o filho. Lá é normal o assassinato. Lá... Então, a novela, querida, é o discipulado do diabo. Verdade. Aí o diabo vai entrando por esse portal. O primeiro portal que nós vamos falar aqui para vocês é o portal dos olhos. Então vigia, querido, vigia pelo amor de Deus no que você está ouvindo. Quando Deus falou essa palavra, pastora, para mim, né? Quando eu me converti, a primeira coisa que Deus falou para mim foi: pega o teu celular e apaga todos os vídeos pornográficos, apaga tudo aquilo que não edifica. A partir de hoje os teus olhos contemplarão a minha glória, a minha face, através do teu devocional e da tua intimidade. Então eu comecei a mergulhar, queridos, porque eu sabia, pastora, que se eu continuasse daquela maneira, eu ia dar legalidade para esses demônios entrar e tocar na alma, para trazer opressão, depressão, trazer tristeza, trazer a possessão e destruir a nossa vida. Então, o primeiro portal espiritual nós temos que fechar igual, pastora? Os olhos. Os olhos. E o segundo, pastor? O segundo? O ouvido. Fala um pouquinho aí desse aquilo do ouvido, que a gente escuta, né? As musiquinhas ali, não tem nada a ver. O funk? E o funk, meu Deus. Sofrência, pastor. Não, horrível. Funk, eu já ouvi alguém falando uma vez que o funk é o som dos pum do diabo. E deve ser mesmo, porque, sinceramente, funk, aquelas batidas lá, aquilo ali vai história nos tímpanos da pessoa, não tem letra nenhuma, não tem nada que te edifique, nada que te deixe ali inteligente. Só te deixa sem inteligência, para não dizer outra palavra, né? Meu Deus. Nada. E aí incita ali a prostituição, a pornografia, incita o tráfico, é bancado pelo tráfico. Não tem com que questionar isso aí. As pessoas que são um pouquinho mais inteligentes percebem esse tipo de coisa. Todas as músicas, música lá de sofrência, sertanejo, só fala de traição, só lembra do ex, do passado. Nem lembro, nem sei que música é, né? Já não fui convertida desde cedo, mas não gostava, nunca gostei dessas músicas, graças a Deus. Mas não reflete passado, né? Nos causa ali uma sensação de algum momento que vai te trazer a lembrança ali de algo que aconteceu. Então, não é bom estar ouvindo, até porque a música, ela foi criada no céu. A melodia, ela é do céu, né? Aí vem para a terra o diabo e o homem, vai, profana, faz ali do jeito que quiser para atrair. Olha só, algo muito interessante. Eu não vou lembrar da pessoa, mas eu olhei no podcast. Um rapaz que se converteu, ele era do mundo, sambista, se eu não me engano, e ele disse assim: olha, eu vou te falar uma coisa, você não tem noção do poder da música, melodia e letra.
Ele falou que ele tocava uma música que eu vou falar aqui, um trecho vocês vão lembrar. Ele disse que todo show as pessoas pediam isso. E quando ele tocava ali o cavaquinho, todo mundo cantava. Diz mais assim, vou embora para outro planeta, não sei o quê. Mas assim, e aí ele falou assim, sim. Ele disse, você sabe que letra é essa? Isso foi um suicida que escreveu. Quando ele falou, vou embora para outro planeta, foi uma carta de um suicida. E aquela letra foi uma música que ele tocou, ele disse que por anos ele tocava. E ele disse, gente, vocês não têm noção. Virgem sobre a música é portal, sim, é espiritual. Isso aí, a letra de um suicida que você ficava repetindo, ouvindo. Será que isso não vai trazer influência para a nossa vida? Traz, com certeza. Traz, com certeza. E o pastor vai falar mais por que traz influência, né, pastor? Forte, pastor, é forte. Então, a música, ela tem um poder muito grande de nos levar ao passado de uma forma muito rápida. Se você ouvir uma música aqui, por exemplo, quando eu me converti, pastora, eu gostava muito de rock. Sim. Eu gostava de Guns N' Roses, Nirvana, Led Zeppelin, Slipknot, meu Deus, era eu gostava esse rock também, tudo aí. Tudo. Eu gostava. Só que um dia, isso aqui, né, é uma experiência minha, querido. Não quero fazer de minhas experiências uma doutrina. Eu falei de algo, falar de algo que aconteceu comigo. Testemunho. Eu tava no meu quarto. Me lembro como se fosse hoje, domingo, 4 horas da tarde. Eu tinha um show do Guns N' Roses, que era em Tóquio, gostava muito, gravado em Tóquio. Aí tava tocando lá Chayomani, eu gostava muito daquela música. Eu gostava. Aí quando começou a tocar, pastora, do nada, eu não tava numa igreja. Olha. Eu gostava de beber minha cerveja, gostava de fumar, somente. Eu não fazia mal a ninguém, tranquilo. Nada demais, hein? Nada demais. Eu tava no meu quarto lá, na minha televisão, ouvindo o meu som. Mas só que do nada, querido, escute isso aqui, do nada, eu ouvi uma voz, pastora, que disse assim, se tu morrer hoje, tu vai pro inferno. Nossa. Meu Deus, eu olhei assim, eu fiquei desesperado, porque eu não tava fumando droga nesse dia, eu não tinha fumado nada. Eu não tinha bebido nada, era 4 horas da tarde, tinha passado o dia em casa, porque eu tinha acabado de assistir o jogo do Flamengo, eu tava lá ouvindo as músicas. Então, quando veio essa voz, eu fiquei desesperado. Aí eu me perguntei por quê. Sim. Aí a voz falou assim, porque tu não tá adorando o Criador, tá adorando a criatura. Verdade. Aí a frase que você acabou de falar, a música não foi criada na terra, foi criada no céu. O diabo profanou a adoração que é para Deus aos homens. Exatamente. E a partir daquele momento, pastor, aquela voz gritou no meu coração, ardeu, me trouxe uma paz muito grande. Aí veio fortemente no meu coração e disse, a partir de hoje tu vai apagar tudo isso aí. No teu celular vai ter somente louvor de adoração a Deus. Mas como é que pode, pastor, alguém que nunca teve um encontro com Deus, eu estava tendo uma experiência naquele dia, nunca tinha pisado numa igreja assim, somente na que eu era mesmo, que eu ia dia de domingo. E como é que pode alguém parar com isso? Aí veio uma guerra muito grande. Com certeza. Aí eu comecei aqui, queridos, eu apaguei uma, apaguei outra. Aí quando eu ia apagar aquela que eu gostava de dizer daqui, eu não vou apagar não, porque não me traz, essa música não me traz uma lembrança ruim, me traz uma lembrança boa, onde eu tenho paz. Aí veio a frase, a paz que eu te dou não é a paz do mundo, é a paz que excede todo entendimento. Aí depois daquele dia, pastora, eu comecei a crer que existe um Deus, comecei a crer que existe um Deus que me ama, que me visitou, mesmo quando eu estava lá no pecado, lá no meu quarto, mesmo quando eu estava lá, e Deus falou assim, tu vai apagar tudo. Aí a partir daquele momento, eu já era casado com a minha esposa, eu fui lá nela, minha filha, apaga ela tinha muito funk no celular dela, apaga isso aí tudinho, porque Deus, ele tá me chamando, não sei porquê, ele falou isso pra mim. E a partir de hoje nós vamos começar a eliminar. Por que eu estou falando isso para vocês, querido? Porque a música tem um poder muito grande. Verdade. Quando eu ouvia, pastora, quando eu ouvia rock, dava vontade de fumar maconha. Com certeza. Quando eu ouvia uma música, assim, sofrência, a pessoa pensa logo assim, estão me traindo. Alguém vai me trair, minha esposa está me traindo, não sei o que. Por quê? Porque a música tem esse poder, que mesmo sem você perceber, ele entra na melodia, como a pastora falou, ele entra na melodia, os espíritos entram, você não se dá conta. Quando dá fé, querido, tá uma vida triste, oprimida, briga direto no casamento, não sei mais lá o quê, porque o diabo já achou legalidade para entrar e tocar no portal da alma. É verdade. Para trazer o que nós falamos primeiro, tristeza, opressão e depressão, né? E a possessão. Então, queridos, para nós encerrarmos aqui, vamos falar aqui rapidinho, pastora. Sim. Esse foi o quê? O
O terceiro, rapidinho, a boca. Boca, naquilo que a gente fala, hein? Poder da vida e da morte, né? Da onde, pastora? Da língua. Pessoa que Lá em fala palavrão, Provérbios. pastora. Ixi, é a vida Pessoa que amaldiçoa os outros. toda conturbada. Pessoa que fuxica. É, isso. Eita, Não para quieto. Tem que estar sabendo das novidades todo tempo, né? Tem que saber qual é que é. Não faz, não tem mais vida. forte. Tem que estar sabendo, tem que estar fofocando. Meu Deus. É por isso que a Bíblia diz, né? A paz que excede todo entendimento vem de Deus. É forte. E aí as nossas atitudes muitas vezes não tem nada a ver com a situação que a gente vive. Porque as pessoas podem pensar assim, os crentes estão dizendo que depois que eu vou para Cristo eu não vou ter mais problema. Não é isso. Nós temos problemas iguais, né, pastor? Sim, sim. Nós temos problemas, você nem imagina os problemas Tem um- que a gente tem um teve advogado. hoje. Nem imagina. Mas só que a gente sabe em quem a gente confia. Aleluia. Então a gente não precisa se perturbar, a gente não vai se magoar, a gente não vai morrer, a gente não vai ficar chorando, depressivo, magoado, querendo se matar por causa dos problemas da situação. Não, a gente não tem por que fazer isso. Essa é a paz que excede todo entendimento que vem de Cristo. Já essa outra é a falsa paz, que ela é momentânea, ela é passageira, né, pastor? Essa é a paz que o senhor ouvia ali naquele momento da música. É aquela paz falsa. Falso. Só aquele momentânea. momento, pronto. Não, é a paz de Deus, ela é constante, né? É completa. É verdade, completa. Glória a Deus. Então, pastora, o terceiro portal aí é da boca. Rapidinho aqui pra nós encerrar aqui já. Exatamente. O horário já tá dando ali, o Andrew já falou que tá 5 minutos. Opa. Meu Deus, vamos correr. Então, querido, uma pessoa que murmura, pastora, passa o dia todo murmurando. Triste. Uma pessoa, Andrew, uma pessoa dentro de casa, Andrew, que ela começa a falar assim, ó. Eu nasci pra dar errado, esse trabalho velho, esse meu filho só dá trabalho, esse não sei o que, só reclama. Querido, vou falar algo pra você aqui muito forte. O que você fala, você atrai. Vou repetir. O que você fala, você atrai. Exatamente. Porque Deus colocou Ezequiel no capítulo 37, lá no vale de ossos secos, e Deus perguntou pra ele, porventura pode esses ossos tornar vida? Então Deus mandou ele profetizar sobre o vale de ossos secos. Ainda que o cenário, Andrew, esteja adverso, esteja um cenário ainda que tenha enfermidade, não sei mais lá o que, está dando tudo errado, você tem que profetizar coisas boas. Meu trabalho é uma bênção, minha família é uma bênção, meu casamento é uma bênção, eu sou uma bênção, nasci para dar certo. Quando você começa a profetizar, queridos, ao invés de o demônio vir pegar as tuas palavras, quem vem é um anjo. E o anjo começa a vir dizer, vamos abençoar ele, porque é palavra. Provérbios capítulo 18, versículo 21. O poder da vida e da morte está onde? Na língua. Na língua, querido. Então, quando você libera a palavra, o cenário que estava destruído, ele é transformado, pastor, por aquilo que você profetiza. Verdade. Por isso que o profeta profetizou e Deus foi lá e trouxe vida ao vale de osso seco. Então, Verdade. o que você está falando? Vamos pro último, para nós encerrar e já orar por esse povo, Vamos. pastora. O último é o portal dos Pés, onde a gente anda. Aonde você tem pisado? Aonde tem andado? Festa, bagaceira, Meu Deus. bebedeira, drogas, traição. Existem demônios territoriais, pastora. Exatamente. Se você pisar lá, ele acompanha. Com certeza. Vamos entrar agora, Andrew, no momento da oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Amém, querido? Quero orar pela sua vida. Esses portais que estão abertos aí, vai ser fechado hoje. Hoje Deus está te dando entendimento. Hoje Deus está te dando capacidade e autoridade para você vencer o pecado, para você não praticar o pecado. Porque como nós lemos aqui, queridos, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando. Pastor, estou triste, depressivo, angustiado, estou pensando em tirar minha vida, meu relacionamento, tá dando errado. Mas Deus está dizendo assim para você: chegou a hora de você fechar os portais. Chegou a hora de você viver em novidade de vida. Chegou a hora de você viver uma vida a qual o Senhor preparou para ti, querido. E nesta manhã o Senhor está te dando autoridade para você vencer, para você fechar esses portais que estão te atormentando. Fechar, meu Deus do céu, para que essa angústia, para que essa dor, para que essa tristeza venha sair da tua alma
agora o diabo não vai mais tocar, porque conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra que está sendo pregada aqui, querido, é a verdade que liberta, é a verdade que traz vida. Ei, querido, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quando você conhece a palavra, a vida que estava em treva começa agora a ser gerada a luz. Você começa a enxergar onde está o pecado, você começa a enxergar onde o diabo está entrando. Então hoje, nesta manhã, Deus está te dando aí, autoridade e entendimento intelectual para você saber aonde esses demônios têm entrado. E nós profetizamos agora, aqui nessa câmara, Andrew, nós profetizamos agora vida, profetizamos agora a cura, profetizamos agora o renovo, em nome de Jesus. Aleluia, amém, pastora? Tem alguma... Pastora, falta ainda quantos minutos aí, Andrew? Acabou, meu Deus, já encerrou. Então, queridos, muito obrigado aí pela sua audiência. Na apresentação de hoje, seu amigo, seu servo, pastor Alexandre. Vamos estar passando aí, né, a agenda da igreja na sua telinha. Nós ficamos por aqui. Shalom.